Boa noite, gente. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, gente. Essa é a Live to Be. Sou Fernanda Oliveira e hoje, então, estaremos recebendo Paulo Erlich para falar sobre o líder mentor. Muita honra receber aqui, então, meu parceiro Paulo Erlich para falar sobre o líder mentor. Boa noite, boa noite. Essa é uma Live to Be. Vou adicionar aqui, então, com muita honra, o Paulo Erlich, que vai então, ter um bate-papo conosco para aprofundar o tema do líder mentor, então. Boa noite, gente. Vamos entrando. Muito prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Tudo Tudo bom? bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo. Tá ótimo. Ah, Transmissão, imagem, som, tudo ótimo. beleza, então. Vamos lá, então, dar início à nossa live, então? Vamos em frente. Beleza, Muita coisa então. para falar. A ideia hoje, então, é a gente ter um bate-papo bem aberto, né? As pessoas, então, podem ir mandando suas perguntas, suas dúvidas. Nós fizemos, então, algumas perguntas norteadoras para iniciar o bate-papo, mas a ideia é poder fazer algo bem interativo, né, Paulo? Trazendo Uhum. dicas, enfim, de como que os gestores podem se tornar líderes mentores, né? E pensando no cenário atual, como que o líder mentor, então, pode, através dos seus comportamentos e práticas, contribuir aí para os gestores. Beleza? Eu vou apresentar, então, meu convidado com muita honra. Então, o Paulo, ele é meu parceiro de longa data aí na formação em mentor inicialmente e agora, então, no curso de líder mentor. O Paulo, então, é pioneiro e o principal formador em mentoring no Brasil. Ele atua com muita força no Brasil e em Portugal. Acho que agora, até agora, está em Portugal, né, Paulo? Então, certo. O Paulo, então, ele é mestre em gestão empresarial, tem pesquisas em mentoring e possui diversas certificações internacionais e nacionais em coaching. Ele é consultor e facilitador de palestras em mentoring e liderança, além de ser formador de mentores e coach pessoal e executivo. Ele foi empresário e executivo durante 25 anos, atuando, entre outras, nas áreas de educação, comunicação e saúde. A partir de 2002, passou a se dedicar, então, ao desenvolvimento e bem-estar de pessoas, bem como a geração de resultados para empresas por meio desse trabalho. Para isso, então, ele aplica o conhecimento e a experiência, então, que acumulou através de suas vivências, estudos e pesquisa. Esse é o Paulo, então, esse largo currículo aí que vai estar, então, dividindo conosco, né? Com muito prazer a sua experiência e aprofundando o tema. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos sim. Beleza, então. Então, a primeira pergunta que eu faço para ti, Paulo, é em termos comportamentais, assim, como é que tu vê o cenário da liderança atualmente, assim, nas organizações? Bom, o que eu assim, vejo muito no Brasil e assim agora em Portugal, como eu passo bastante tempo em Portugal, vejo também, e também pelas leituras, pelas observações, a gente sabe que no mundo inteiro o modelo de liderança que prevalece ainda é aquele modelo mais primitivo, né? Que é o modelo comando e controle. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O foco é na tarefa, o gestor quer obediência completa a ele, ele retém a informação, não faz ninguém crescer na equipe, né? Tem um morre de medo, né, de ser superado por algum liderado. Então, ainda é isso, infelizmente, que existe nas nossas organizações, na imensa maioria dos casos. Uhum, Então, assim, eu já fui consultor na área de gestão da qualidade de vida no trabalho. E a gente podia observar muito claramente o quanto esse comportamento das lideranças prejudicava o bem-estar, a saúde e a saúde dos colaboradores e influenciava diretamente os resultados das organizações. Né? uhum, A produtividade. Mas as empresas sobrevivem mesmo com um líder assim. Tudo bem, mas o que aconteceria se o líder não fosse assim? Se ele fosse um líder consciencioso do seu papel, consciencioso do sentido humano que a liderança pode ter. Né? Se houvesse um outro tipo de liderança, não é a liderança do bonzinho, não. Muita gente, quando a gente começa a falar de líder mentor, as pessoas, lá vem você dizer que o líder tem que ser bonzinho. Tem que ser bonzinho coisa nenhuma. Ele tem que ser uhum, humano, né? Dentro dos limites de atuação dele, lógico. Se um liderado é uma pessoa completamente
avessa a comando, completamente avessa a determinações, até tem liderado que não quer nem ser ajudado, então esse liderado não se encaixa, né? Não há líder que resolva o problema desse liderado. Então, é isso. O quadro geral é líder comando e controle, isso é o quadro geral das nossas organizações, em todos os lugares. E o que a gente vem pregando é que pode haver um outro estilo de liderança que é baseado num tratamento mais respeitoso, mais humanizado. E isso não significa que o líder perca poder ou perca autoridade. Nenhuma das duas coisas. Uhum. É por aí. E então, se a gente fosse descrever, né, o que é um líder mentor? Assim, acho que essa é uma grande pergunta, né? Assim, né? Uhum. Para quem já conhece mentoring, de uma certa forma, fica fácil entender. Para quem não conhece, eu vou tentar atingir aos dois públicos. Uhum. Um mentor é alguém que tem uma bagagem, tem um certo conhecimento e tem a experiência em alguma coisa, e ele desenvolve outras pessoas, né, compartilhando essa experiência. Então, o mentor, ele acata as pessoas, ele acolhe as pessoas, ele não olha a pessoa com julgamento logo de cara, ele escuta bem as pessoas, tem muita paciência para escutar, ele aconselha as pessoas, ele sabe que ele é um modelo para o outro. Né? Vamos pensando, o que eu estou falando do mentor, vamos pensando numa analogia já para a liderança. Né? O mentor, ele orienta, o mentor dá as informações que o mentorado precisa, o mentor alerta o mentorado para não fazer bobagens. O mentor, quando vê o mentorado crescer, ele faz questão de mostrar para as pessoas, de divulgar que aquela pessoa cresceu, ele tem orgulho disso, porque afinal de contas também foi uma tarefa dele. Né? O mentor chega a patrocinar, no sentido de arrumar posições, né, para os seus mentorados. De forma que, e a relação entre mentor e mentorado é uma relação que tem um grau de abertura, né, um certo grau de abertura que faz essa relação fluir. Agora, transferindo isso para a liderança, o que é que a gente pode dizer? Líder-mentor é um líder que olha para o outro como um ser humano. Então, ele tem um acolhimento do outro como um ser humano. Não como mais um número que está ali para receber ordens dele. Essa é a primeira coisa, é o básico, né, para poder ser um líder-mentor. O líder-mentor orienta, passa as informações, não tem medo de ensinar o que sabe. Ele não tem medo que lhe passem a perna. Né? Ele até torce para que um dia alguém tenha tanta competência quanto ele, porque aí ele vai posicionar essa pessoa dentro da organização num cargo maior. Né? Ele perde um liderado, mas não perde a oportunidade de promover alguém, de patrocinar alguém. O líder-mentor, ele tem plena consciência de que todo líder é um exemplo para a sua equipe. Tanto que nós vemos assim, quando o líder é um líder grosseiro, né? Pesado, né? O que é que acontece na equipe? A equipe vive um clima pesado também, as pessoas começam a repetir o comportamento do líder. Líder-mentor não, o líder-mentor, por ter uma postura mais humana, ele espalha esse sentimento de humanidade. Então, ele espalha o sentido de colaboração, né? de compreensão. Claro que tudo tem limite, mas assim, a postura básica inicial dele é essa. Não quer dizer que ele não vai puxar a orelha de alguém, que ele não vai dar uma repreensão em alguém. Claro que ele pode fazer, mas assim, não é que ele comece agindo assim como o líder comando e controle faz. Ele começa agindo de uma maneira humanizada. Né? Então, ele tem uma boa escuta. O líder mentor, ele tem uma escuta que nós chamamos de escuta ativa. É uma coisa que existe no coaching, no mentoring. Então, ele tem a paciência. Se está recebendo o liderado, ele tem a paciência de ouvir aquele liderado. Porque aí ele se abastece de informações e até de sentimentos, né, suficientes para que ele dê um bom aconselhamento para o seu mentorado. O líder mentor alerta o mentorado para não fazer tolices, porque isso prejudica a imagem dele, prejudica a própria equipe. O líder mentor, quando vê o seu liderado crescer, não é, ele começa a comentar na organização, olha, aquele meu liderado é uma pessoa que vai dar muito resultado para nós, é um excelente colaborador. Ele começa a falar dessa pessoa. E aí chega ao máximo, né, do ponto máximo, quando o líder mentor ele verifica que um liderado seu cresceu bastante, que merece sair da posição que está para assumir uma posição mais alta, ele promove. Ele procura saber, pelos caminhos devidos dentro da organização, como oferecer para aquela pessoa uma posição mais alta. Né? Então, assim, imagina um líder agindo dessa maneira. Né? Não quer dizer, vou dizer pela terceira vez, não quer dizer que no momento que não haja limite para isso. Né? Se há um liderado que
que é rebelde, que não segue o que está planejado, né? Que erra frequentemente, apesar do líder mentor pacientemente mostrar para ele os caminhos e tal, mas continua a errar, não tem problema ainda. Quer dizer, nós voltamos a uma situação normal, que é tirar essa pessoa daqui. Uhum. Mas, assim, o líder mentor é um líder humanizado e efetivo. Eu gosto de usar essas duas palavras. Ele é humanizado, mas é efetivo. Né? Ele não é passivo, não. Ele faz, ele age, mas age estimulando a equipe. Né? Ele dá para a equipe uma visão de futuro, constrói com a equipe, até pode construir junto a visão da própria equipe. Né? A empresa tem a sua visão, mas a equipe pode ter a sua visão, isoladamente também. E, em suma, é isso. Se eu pudesse falar bem resumidamente, ele mentor é isso. Ele tem esse tipo de atitudes que são características das atitudes de um mentor. Só que agora eu junto o mentor com alguém que tem uma posição hierárquica em relação aos outros. E nesse sentido, Paulo, um gestor, né? Que benefícios ele, assim, entendi um pouco do que tu veio explanando, né? Que benefícios um gestor, assim, que ele poderia gerar sendo um líder mentor, né? Que diferencial isso poderia trazer? Bom, primeiro, é nítido que isso vai melhorar o clima organizacional, pelo menos naquela célula que ele lidera, né? Isso melhora o clima na equipe. Então, isso reduz o nível de estresse na equipe, isso reduz o número de erros na equipe. As pessoas aprendem muito com ele, as pessoas se desenvolvem, né? A aprendizagem dentro daquela equipe, ela se dá todos os dias, porque ele não esconde. O que ele sabe e é necessário para cada liderado aprender, ele ensina. Ou ele desafia também o liderado a aprender, ele desafia o liderado a crescer. Né? Então temos aí um melhor clima organizacional, uma redução do estresse, uma aprendizagem mais diversificada e mais rápida, mais eficiente, maior produtividade da equipe. Eu não entendo por que isso não existe, está entendendo? Porque o modelo ainda é o outro, quando se sabe que líderes que agem dessa maneira, eles trazem as equipes para junto de si, eles realmente têm seguidores. Né? Eles têm seguidores. Também isso melhora muito o processo de sucessão, não é? Porque as pessoas... se ele sair, por exemplo, ele pode sair da equipe. Muitas vezes o líder mentor sai da equipe porque os resultados foram tão bons que ele próprio foi promovido. Aí sai daquela equipe. Mas ele tem alguém preparado por ele mesmo para assumir. Então tem sempre um processo sucessório praticamente pronto, né, quando isso acontece. Eu vou só complementar aqui. A Thalita pode perguntar, pode colocar a tua pergunta, que entrou uma pergunta da Thalita. E uma outra pergunta que é... Eu acho. Isso, exato. Se o líder, né, comando e controle pode se tornar um líder mentor. Pode. Olha aqui um. Eu comecei a Explica para nós. Eu comecei a minha vida como líder aos 20 anos. Muito novo, muito inseguro. Né? E eu tinha tido até uma experiência militar. Eu estudei no colégio militar. Né? Então, assim, os modelos de liderança que eu vi foram modelos militares. Não quer dizer que todo militar seja grosseiro, não quer dizer isso de forma alguma, de jeito nenhum. Mas tem aquela história do comando e controle, né? O lema lá, eu lembro o lema lá na companhia que eu estava no colégio militar, estava ir de comandar e aprender a obedecer. Então tem aquela história de um comando, outro obedece. Eu tinha meus valores muito positivos, dados pela minha família, mas quando eu fui assumir o papel de líder, resultado, eu fui buscar um modelo mais rígido. E eu fui líder mentor eu fui líder carrasco durante muito tempo. Eu costumo dizer que eu evoluí do feitor para o mentor, né? Eu fiz essa evolução. Não dá para contar a história aqui, que é muito longa, mas o que aconteceu foi isso. Em determinado momento, eu comecei, por alguma outra razão, eu comecei a dar mais atenção às pessoas e comecei a ver imediatamente a reação positiva delas em relação a mim. Então, pessoas que antes olhavam para mim com certo ódio, não é, passaram a olhar de uma maneira menos raivosa e até, às vezes, mais terna para mim. Isso abria mais minha relação com os funcionários e eu transformei aquela equipe ao longo de alguns... depois dessa mudança, foi uma virada que eu dei, lenta, mas aconteceu. Eu transformei aquela equipe numa equipe poderosíssima, uma equipe altamente produtiva. Então, é possível sim. Agora, comigo aconteceu
quase que intuitivamente. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim os meus valores muito positivos. Então, na verdade, eu era inseguro, eu colocava aquela máscara de autoridade, não é? E exercia a autoridade e o poder, né? Aquela coisa de cima para baixo o tempo todo. Quando eu resolvi tirar isso e colocar meus valores positivos, né, em prática, então a coisa fluiu de uma maneira inesquecível, inesquecível. Então, por quê? Porque eu mudei meu comportamento. Então, o líder comando e controle, Thales, pode se transformar num líder mentor? Sim, pode. Até porque comportamento se aprende. Comportamento se aprende. Você pode aprender a mudar seu comportamento. Você faz um grande exercício de autoconsciência, entende que você se comporta de uma maneira inadequada para o modelo que você quer atingir. Então, você começa a ter cuidado, começa a se policiar, começa a se vigiar, por exemplo. Se você nunca prestou atenção ao seu liderado quando ele entra na sua sala ou está junto da sua mesa para conversar com você, você nunca presta atenção, fica olhando seu celular, fica olhando o computador, fica prestando atenção aos outros, você agora vai se vigiar para ter o processo de escutativa, né? Ficar bem concentrado no seu liderado. Você vai procurar dar sugestões para a melhoria dele, você vai procurar ajudá-lo. Então, você começa a exercitar isso. É fácil? Não é fácil, porque isso não acontece do dia para a noite. Você não consegue apertar um botão aqui e mudar seu comportamento do dia para a noite. Né? Mesmo que tenha um choque. Não dá. Você tem que ir exercitando aos poucos e se acostumando. E isso é plenamente possível também, eu sei, porque, primeiro, eu vi o meu caso. Segundo, porque eu atendo muitos executivos que vêm para mim exatamente para fazer essa mudança. Os RH pedem a mim que trabalhe com os executivos fazendo essa mudança. Então, eu mostro para o executivo o que é o comportamento do líder mentor. Nós criamos um plano de mudança comportamental dele, né? Um plano de desenvolvimento do líder, e ele vai colocando em prática. Né? São coisas assim, desde a escuta, o sorriso, né? A conversa amena, coisas assim que eles vão colocando em prática. Como? Ligando um vigilante interior aqui na cabeça e dizendo, bom, meu liderado vai entrar na minha frente agora, eu tenho que falar com ele de uma forma respeitosa. Não importa qual seja o assunto. Sim, sim. É algo treinável, certo? É treinável, é como comportamento. São comportamentos, né? Na verdade, soft skills, né, para usar um termo bem atual. Soft skills que a pessoa tenta adquirir. Né? Vai dar certo no mundo, com alguns é mais fácil, com alguns é difícil, mas eles conseguem. Com outros em que não dá certo, geralmente não dá certo porque eles próprios não querem admitir esse comportamento. Muita gente tem vergonha de mudar. O que é que vão dizer de mim? Né? Porque quando há uma mudança, uma pessoa vem e pergunta, mas Paulo, se eu mudar meu comportamento, eles vão dizer que eu estou com a segunda intenção. Eu tenho outros interesses, que agora eu fiquei bonzinho, né? E agora eu estou querendo alguma coisa que eles não sabem o que é. Eu disse, mas as pessoas são acostumadas a ver você como um líder comando e controle. Da mesma forma como vai ser lento o seu processo de mudança para o modelo de líder-mentor, na cabeça dos seus liderados também vai ser lento o processo de aceitação da sua mudança, porque eles só veem você como líder, comando e controle. Então, até que eles se convençam, né, leva um tempo. Ou seja, do mesmo jeito que você tem que praticar um novo comportamento para ele se tornar um hábito, né, um hábito positivo, na cabeça deles também, só a repetição desse seu novo comportamento é que vai permitir que eles se convençam que você efetivamente mudou. Sim, sim. Entrou uma pergunta aqui, Paulo, da Thalita, que é a seguinte: quais seriam alguns motivos das organizações não terem líderes mentores? Seria o desconhecimento do que seja um líder mentor e a importância desse tipo de liderança para as organizações? Thalita, sabe que a questão da cultura, né? A cultura a gente nasce dentro dela, né? Vai crescendo dentro dela e tal, e a gente não para se questionar. Então, acho que o primeiro motivo é esse, que as pessoas não se questionam. Não se questionam. Quantas pessoas estão fazendo hoje o que eu faço, por exemplo? Muito pouca gente. O que eu faço no sentido de dizer, pare com essa história de comando e controle. Vamos humanizar essa questão da liderança. Quantas pessoas? São muito poucas. Por quê? Porque as pessoas não saem da caixa. A caixa é o quê? Um formato dado pela cultura. Então, a nossa cultura é assim. A nossa cultura é muito rígida. A cultura de liderança rígida. Então, a razão mais clara que eu vejo é porque a cultura é assim e vem, agora, de onde vem isso lá de trás, não dá para analisar agora. Mas assim, porque as pessoas são criadas dentro da cultura dessa, organizacional, quero falar. Né? Mas se as pessoas que tiveram boas formações familiares levassem os seus valores familiares para a posição de líder, com certeza
haveria uma quantidade maior de líderes mentores, né? Então, assim, a questão cultural é essa. Outra coisa também é que, já conversando com alguns executivos, dizem assim, mas minha equipe produz. Eles dizem isso. Então, por que eu vou mudar meu comportamento, fazer todo esse esforço, se minha equipe produz e dá resultados e bate meta? Eu digo, Uhum. porque vocês ou vão conseguir a mesma coisa com menos esforço, e menos problemas, e menos estresse, ou vocês vão conseguir superar em muito essas metas. Essa é uma razão muito clara. Entendeu? Mas assim, é muita acomodação. Eu já conversei com alguns líderes de empresas grandes e ficam dizendo assim, mas espera aí, a minha empresa é um sucesso. Eu digo, mas poderia ser mais ainda. Uhum. Uhum. E fora também a questão que tu falasse em relação a deixar a equipe mais pronta, a sucessão, né? E todas essas questões que não respondem só às situações do presente, certo? De poder olhar também para frente e ter os colaboradores prontos, né? Uhum. Isso também é aquela história dos benefícios que a gente viu, né? Uhum, uhum, Entendeu? É uhum, porque assim, o que falta é mais pessoas começarem a falar disso. Então, eu acho que nessa questão de líder mentor, eu sou uma espécie de missionário, sabe? Saio pregando, 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 pregando. Agora eu sou um aqui, aí o outro vai e aprende, aí um aluno aprende, né? Um parceiro, uma parceira aprende, vai dizendo. Então, a gente vai fazendo o nosso trabalho, né? uhum, Para tentar melhorar isso nas organizações. O fato é que isso é possível, né? É possível. Agora vai dar trabalho, vai levar tempo, mas é possível. uhum. E como que, assim, pensando em alguém que conheceu esse conceito, ou está conhecendo esse conceito agora, né? Como que um gestor, por onde começar, assim, aprende a ser um líder mentor, né? Quer seja por uma questão de conhecimento, essa questão mais comportamental, assim, o que a gente poderia dividir com as pessoas né, nesse sentido? Treinamento. Se quer uma forma mais eficaz e mais rápida de mostrar o caminho para o líder, o caminho que ele precisa trilhar para a mudança, é treinamento. Dá para ele um treinamento. Pode ser uma questão individual, né? Eu tenho atendimentos individuais para líderes, e também a questão de treinamento. A pessoa pode fazer um curso para se tornar um líder mentor, né? Uhum, uhum, Assim, ele sai do curso, não sai do curso um líder mentor, mas ele sai sabendo o que uhum, é preciso fazer para se tornar um uhum, líder mentor e sai com um plano pronto, né? Pelo menos uma primeira versão de plano pronta para ele colocar em prática, sair colocando em prática. Isso tanto pode ser feito, então, para um indivíduo, pode ser dado um treinamento, pode ser dado um treinamento e fazer um acompanhamento da evolução do líder, né? uhum, Isso, então, você bom treinamento e mentorar o líder depois, ao longo de um certo tempo, para ver o que ele está conseguindo, as dificuldades que tem, né? E a gente vai conversando e isso dá muito efeito. Mas tem uhum, que começar entendendo o que é o modelo, e para entender o modelo, ele tem que ser treinado para isso. uhum, Tem que ser treinado uhum. para assim, compreender o modelo e compreender o que é que ele precisa mudar dele, quer dizer, o que é que ele precisa criar nele, ou melhorar, ou modificar, ou aprender, para ele chegar lá, naquele modelo do líder mentor. Uhum. Passa, na verdade, numa etapa bem importante de autoconhecimento, né, Paulo? Com certeza. Entrou mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: em um cenário em que as empresas estão cada vez mais orgânicas, ou seja, o sistema é mais flexível, isso é um fator que impulsiona o aumento de líderes mentores? Você pode repetir a pergunta, que eu acho que uma palavra aí que eu perdi ela é importante. Em um cenário em que as empresas estão cada vez mais orgânicas, ou seja, o Sim, sistema é mais flexível, isso é um sim. fator que impulsiona o aumento de líderes mentores? Poderá ser, poderá ser. A gente só vai saber mais adiante, mas Uhum, poderá ser, né? Maior uhum, flexibilidade. Uhum. Uh, Flexibilidade. Você imagina nessa situação toda da pandemia, né? O papel do líder mentor, porque a pandemia, além do estresse provocado em relação à saúde, estressou as pessoas em relação ao trabalho. Então, imagina se o líder, numa hora dessa, tem a postura de um líder mentor, né? uhum, Então, ele pode ajudar a equipe de uma maneira muito melhor do que ficar gritando, dando ordens. uhum, 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 Mas, assim, eu não tenho como afirmar, porque eu nunca vi nenhum estudo que mostrasse esse efeito que estão propondo aí na pergunta, tá entendendo? Mas, uhum, assim, na minha opinião, acho que é um caminho. É possível. A flexibilidade, ela pode ser um caminho. Porque, na verdade, o líder mentor, ele é um líder flexível, né? Ele é um líder flexível.
não é o líder durão. Ele é um líder. Talvez até contribuindo aqui com a pergunta, né, a gente possa pensar que culturas que favorecem o desenvolvimento de um líder mentor, né? Isso. Ok. A cultura em que há respeito, né, que respeita um valor da organização, respeito pelo ser humano, e a cultura em que desenvolvimento seja outro valor forte. Né? Então, assim, respeito, conexão humana e desenvolvimento, o líder mentor está por trás disso tudo. Então, eles podem... Há empresas que têm isso e praticam. Né? Mas são muito poucos. São muito poucos. Estou falando em relação ao universo total das empresas, é um número muito pequeno. Faz um PDI, não é, Paulo? Um plano individual. Acho que aqui é quando você te referiu lá a questão do líder ter um plano de desenvolvimento, né? Quando nós damos o treinamento, tem uma coisa muito interessante, que antes do treinamento líder-mentor, o que é que a gente faz? Cada líder passa por um assessment de liderança. O que é que a gente faz? Manda uma solicitação para cada liderado, e cada líder que participa, e esse liderado vai responder um questionário, que é um assessment, uma avaliação do estilo de liderança do seu gestor, que é aquele cara que vai participar do curso, vai participar do treinamento. Então, durante o treinamento, ele entende qual é o modelo líder-mentor. Olha, as características são essas. Ok? Ok. Está entendido? Tá. Não estou dizendo a ele que mude o que é que ele tem que mudar, eu não sei ainda. Aí eu digo, tudo bem, então vamos construir um plano para você agora? Vamos construir um LM, Plano de Desenvolvimento de um Líder Mentor? Esse vamos, mas é o seguinte, antes eu quero que você dê uma olhadinha no que é que a sua equipe acha de você. Então eu entrego o resultado para o participante, né? E ele vê, puxa, líder mentor é isso aqui. E a minha equipe me vê dessa maneira. E esse assessment é todo feito em cima de características de líder mentor. Então ele vê a maneira como a equipe o enxerga, não é? Ele também fez um exercício de autorreflexão antes para saber o quanto ele estava próximo ou não do modelo líder-mentor. Então, ele pode, com essa riqueza de informações, né, vindas dele, vindas de mim, vindas da equipe, e aí ele pode construir uma primeira versão de um plano de mudança para ele. Então, ele sai do curso com isso na mão. Beleza. Tá bem. Paulo, e pensando essa questão até agora, eu estava pensando no assessment, nesse momento do curso é bem interessante, né? Quando as pessoas recebem o assessment, nessa lógica, as reações são muito interessantes, né? No sentido de, assim, o que eu imagino do impacto que eu gero, né? E, na verdade, de fato, qual é o impacto que eu gero, né? E, a partir disso, usar essa informação também para trabalhar as lideranças, né? Acho que na minha experiência, também é muito rico essa questão da visão complementar da equipe para, inclusive, poder desenhar o caminho do líder-mentor, né? Não existe líder sem equipe, né? Então, assim, se ele é líder da equipe, então eu quero saber o que é que a equipe acha dele. É uma condição sine qua non para algum líder trabalhar comigo em mentoring de liderança. Um processo de acompanhamento com ele, é imprescindível. Ele só trabalha se ele passar pelo assessment. Ele tem que saber como a equipe vê. Porque depois de um tempo, a gente vai fazer o quê? Vai aplicar o assessment de novo e saber se os comportamentos efetivamente foram percebidos, se as mudanças de comportamento foram efetivamente percebidas pela equipe. Beleza. Na tua opinião, assim, tua experiência, na verdade, né? Tu acha que todo gestor ele consegue se tornar um líder mentor? Todo não. Aqueles que têm valores positivos, eles entendem o que é, né? Aqueles que têm muito enraizada nele a sensação de que líder tem que mandar e o outro tem que obedecer. E aquele que não quer se submeter a uma mudança, porque muitas pessoas não mudam porque não querem mesmo, tá? Acham que é incômodo mudar, esses não vão mudar. Então, não adianta dizer que isso aqui é uma panaceia, vai resolver o problema todo da liderança, porque não existe solução para todos. Mas existe solução para aqueles que guardam dentro de si valores positivos, ou seja, eles vão passar a olhar o outro como ser humano que está ali para ajudá-lo a dar resultado, entendeu? Não dá para ficar na postura de, não, mas assim eu vou perder o meu poder. Não é coisa nenhuma. Entendeu? Quando se sabe fazer, quando se sabe, né? Porque, no fundo, está guiado por valores. Então, quem tem valores positivos, e aí foi o que aconteceu comigo, consegue tornar-se. Né? Mas quem quer insistir
na não mudança, na estagnação naquele modelo, porque é muito mais cômodo continuar como eu estou, isso não vai mudar. Eu sempre digo assim, o que a gente faz para ajudar os líderes não é nenhum processo milagroso, porque quem tem que mudar é ele, não sou eu. Então, se eu estou com um líder, ou atendendo individualmente, ou dando um treinamento a ele, ou num programa de desenvolvimento de líderes e mentores dentro das organizações, aquelas pessoas são elas que têm que mudar. Então, se eles não tiverem vontade de mudar, não adianta, não vão mudar. Por mais que possam achar que é muito bom o que eu estou oferecendo e tal, que tem efeito positivo, mas não dá, se ele está fechado para mudar, se ele não tem o que fazer. Isso é em tudo. Isso é no mentoring, é no coaching, é em qualquer coisa. Se o cara não quer mudar, não adianta. Não adianta processo, nem é psicoterapia, nada, nenhum processo de ajuda, de desenvolvimento humano funciona se o indivíduo não assume. Eu quero mudar. Você não enxerga na frente os benefícios disso. E na tua experiência... Ele acha que os prejuízos são maiores do que os benefícios. Sim, sim. É um processo que requer isso, né? Uma vontade primeira antes da mudança. Na tua experiência, Paulo, o que é mais difícil de mudar, assim, em termos de comportamento dos líderes que tu já acompanhasse até então? É o ponto básico, que é a aceitação do outro como uma pessoa que deve ser tratada, no sentido da humanidade, deve ser tratada de igual para igual. A capacidade de não usar hierarquia ao liderar. Entendeu? Não usar a posição. Entendeu? A pessoa vai ter que fazer porque eu sou o líder. Não. Ela vai ter que fazer porque ela gosta de fazer aquilo, ela gosta de dar resultados, inclusive para dar orgulho a você, líder. Entendeu? Quando as coisas andam muito bem, acontecem assim. Entendeu? O mais difícil é o líder. Porque é o seguinte, como isso vem do mentoring, no mentoring a gente diz que mentoring é relação igualitária, né? Então, no momento do mentoring, no momento que eu, líder, estou olhando uma questão problemática do meu liderado, está com dificuldade de resolver uma coisa, de fechar um projeto, alguma coisa assim, e eu chego junto a ele e começo, onde é que está a dificuldade? Vamos ver se a gente resolve de tal maneira. O que é que você acha disso? Eu estou me colocando ali de igual para igual. Eu estou colaborando para ele dar resultado para a equipe como um todo, e eu tenho um ganho grande com isso também. Entendeu? Então, acho que a maior dificuldade é isso. E essa dificuldade não está só no líder, não. Está no liderado. Porque os liderados são tão acostumados com o modelo comando e controle, ou seja, são tão acostumados a serem comandados e terem que obedecer. Quando chega um líder desse, eles acham estranho. Poxa vida, esse cara é diferente e tal. Aí vem os aproveitadores, que o líder mentor vai ter que cortar, né? Quer se aproveitar do lado humano do líder para fazer corpo mole, tá achando que é o tal líder bonzinho, mas não é. É um engano. Entendeu? Então, assim, tanto o líder mentor pode fazer essa mudança, como os liderados podem entender ao longo do tempo que aquela pessoa mudou, porque o novo líder que entrou não é igual àquele que saiu, que era comando e controle. Entrou agora um líder que é um líder de estilo mentor. Bacana. Uma outra pergunta aqui em grandes empresas nas quais o líder coordena uma quantidade elevada de pessoas, como ele pode aplicar as características de um líder mentor? A gente pode mandar perguntas, viu? Tá. Multiplicando, né? Criando, fazendo em formato de rede. Né? Por mais que um líder tenha muitos liderados, ele pode fazer em formato de rede, por exemplo. Eu estou aqui em cima, mas eu tenho aqui uma outra camada abaixo, uma outra linha, já de pessoas abaixo de mim. E aqui embaixo eu tenho muita gente. Então, eu posso preparar esses 3, por exemplo, daqui. Eu estou aqui. Aqui eu tenho 3 e aqui embaixo dos 3 tem muita gente. Então, eu posso preparar cada um dos 3 para também ser um líder mentor. Entendeu? E assim por diante. Agora, quando a quantidade é absurda, quando é um único líder para uma quantidade imensa de liderados diretos, isso é realmente um trabalho imenso. Então, ele vai ter que ver por onde deve começar e ter a consciência de que talvez nunca atinja a todos. Ou seja, é uma coisa humana, né? Não tem máquina que faça esse trabalho. Então, não... Tá? Mas o fato dele agir generalizadamente, aberto para todos, né? Com um discurso sincero e verdadeiro de líder mentor, um discurso de desenvolvimento das pessoas, de colaboração entre as pessoas. Então, isso já ajuda. Entendendo? Embora ele não vá ter tempo de agir individualmente, eu sei que a preocupação da pergunta é essa, ele não vai ter tempo de agir individualmente com todos eles, mas ele tem uma postura geral diante de todos que conclama aquela equipe
para uma relação respeitosa, harmônica, de produtividade, de colaboração, de troca de experiência, troca de conhecimento. Ele estimula isso o tempo todo. Né? Então, ele pode, talvez, fazer em grupos. Né? Hoje, vamos supor que ele tenha 50 liderados diretos. Né? 50. Então, ele faz, sei lá, 5 grupos de 10, reúne-se uma vez ou outra, né? 1 hora de conversa. O que vocês estão fazendo para vocês aprenderem com vocês mesmos? O que é que um aqui pode estar fazendo pelo outro? Né? O que é que você, fulano, sabe que poderia ensinar Cicrano e ele se desempenharia melhor? O que é que esse Cicrano poderia ensinar a você, o outro, ao fulano, que poderia torná-lo mais eficiente dentro da equipe? Então, ele vai estimulando aos poucos. Claro, tem todo um limite físico, né, de quantidade de pessoas. Não tem milagre. Sim, sim. Inspiração e transpiração. Paulo... Agora, aí você compara com o modelo comando e controle. O comando e controle não faz nada disso, não se aproxima de ninguém e tal. Então, o pouco que o líder mentor possa fazer, né, quando tem uma equipe muito grande, tá, já é bastante diante do líder comando e controle, que não faz nada. Não faz nada. Só faz baixar o chicote em cima das pessoas. Gente, as perguntas que nós tínhamos preparado eram essas. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, para quem ficou mais interessado no tema, nós estamos aí em fase de pré-lançamento do curso de Líder Mentor, que vai acontecer, então, está acontecendo em primeira mão para os espectadores to be. Ele vai acontecer dia 11 e 12 de setembro, né? Um curso todo online. Ele tem uma pré-tarefa que é muito bacana, que é essa do assessment que nós comentamos, né? Com até 20 liderados. Ele vai estar disponível, então, para todo o mercado da língua portuguesa, né? Tu já vai estar aqui, Paulo, ou vai estar em Portugal ainda em setembro? Eu vou estar no Brasil. Então, nós estamos disponibilizando aí através das redes to be, depois o Paulo vai disponibilizar na rede dele também, né, Paulo? Então, o curso de Líder Mentor. E nós já estamos preparando também uma próxima live, que vai ser no dia 17 de agosto, com a Aline Colete, que foi uma das participantes do nosso curso do ano passado. E o tema da live vai seguir sendo aprofundar o tema do líder mentor, né? Que é a contribuição do líder mentor na alavancagem do desenvolvimento da equipe. Então, a Aline é advogada e sócia do escritório ABDO, e ela vai, então, estar dividindo conosco a experiência dela enquanto líder mentora, né? No dia a dia. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito, agradecer primeiramente ao Paulo, né? Pela disponibilidade e pelo nosso bate-papo. Foi uma experiência bem bacana. E então a gente vai estar dando segmento agora dia 17 de agosto. E então quem tiver mais interesse no curso do Líder Mentor, então entre em contato conosco. Quem fez a formação, uma coisa importante, né? Quem já fez a formação de mentoring, o curso é 1 dia, né? E quem não tem a formação, então esses são 2 dias, né? Então, e ambos têm a questão do assessment. Exatamente isso. Paulo, alguma outra questão que a gente tenha esquecido de abordar, enfim, que tu acha importante dividir com o pessoal? Bom, eu acho que foi uma visão geral bem ampla, né? Foi uma visão, embora tenha sido, assim, nós não aprofundamos necessariamente, mas deu para ter as pessoas terem uma ideia, acredito, né? Que as pessoas tiveram uma ideia. E se alguém tiver depois alguma pergunta, pode encaminhar aí pelo seu Instagram, que a gente responde depois. E não tem problema. Você encaminha para mim que eu respondo. Tá? Posso até, dependendo, se for uma questão mais complexa, eu prefiro até entrar em contato direto com a pessoa, que fica mais fácil conversar do que escrever. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas tá bem, então, gente. Uma boa noite, né? Eu vou estar encerrando, então, aqui a live. Agradeço, então, a presença de todos. Obrigada, Paulo. Obrigado e obrigado a todos que vieram. Tchau, gente.